mas não alcança todos, porque nem todos querem a graça de Deus, só querem o favor. Você sabe que eu admiro aquilo que eu falo para o Espírito Santo. Não usa só a mim, não usa só o pastor, missionária, pastora. Usa quem o Senhor quiser dentro da igreja. De repente Deus levanta uma criança aí, traz uma palavra para nós aqui, sim ou não? De repente alguém vai dizer assim: essa igreja é bagunçada, até criança fala. Aham, mas o reino é mais deles do que nosso. O reino é mais das crianças do que nosso. Então Deus usa santo, e criança é santa. Eu tenho falado com Deus a esse respeito. Fica o recado dessa amada irmã, emocionada pelo Espírito, chorando ali. Fica o recado, minha irmã, meu irmão. Ó, vai haver uma convocação para culto de homens aí. Vai haver uma convocação para culto de mulheres aí. E você que está me assistindo aí, ó, uma notícia que poucos aqui podem se agradar, mas eu vou cortar a transmissão ao vivo. Vou comprar um HD, nós vamos gravar, depois nós vamos editar para depois lançar, viu, Leandro? É um HD que fala que vai gravar dentro do HD? É isso? Hã? Beleza. Já começa a pesquisar para mim, para a gente já comprar. Porque eu vou começar a gravar, depois editar e depois a gente lança. Porque eu acho que estou sendo um dos poucos na cidade que está transmitindo ao vivo. Se tiver mais alguns, porque os pastores já cortaram. Justamente por causa disso. A pessoa fica lá em casa dando desculpa que vai assistir em casa e não vem na igreja. E não acaba assistindo coisa nenhuma. E perde a sanção que teve aqui agora há pouco, que vai continuar em nome de Jesus. Hã? Em nome de Cristo, nós vamos alinhar isso tudo. Fique atento. Mulherada, vem para cá segunda-feira. Mas não espera segunda-feira não. Vem quinta, vem domingo. Amém? E depois você volta na segunda. Depois você volta na terça. Credo, pastor, todo dia. Todo dia. Davi falou: Senhor, uma coisa eu te peço, que eu possa estar todos os dias na tua casa. Oh, aleluia. Uma coisa eu te peço, Senhor, não me negues, que eu possa estar todo dia na tua casa. Louvado seja Deus. A mentalidade da geração moderna é essa aqui, ó. Eu fui terça, não preciso ir na quinta. Eu fui na quinta, não preciso ir domingo. Deixa eu te trazer uma notícia triste. Para quem não conhece Bíblia, mas com muita alegria para quem conhece Bíblia. A China resolveu arrumar um peteco com Israel. Desculpa de que Gaza está com muita necessidade. Então China mandou os seus aviões levar suprimento para Gaza. Ali, toda a região de Israel, que nós conhecemos pela palavra de Deus como a região de Gog e o quê? Magog. A China mandou e falou assim antes de enviar os aviões: nossos aviões vão cruzar os seus territórios espaciais e nem tente impedir, porque vocês são como formiguinha para nós. Agora sabe o que aconteceu com a China, falando para todo o povo chinês que está lá na região? Sai daí. Sai daí, deixe Israel, deixe a Palestina, deixe toda a região. O que será que está vindo aí, hein, irmãos? O que será que está vindo aí? A palavra de Deus diz que Israel será sitiada pelas cidades ou países que o cerca, e ainda virá outro poderoso, e juntos se tornarão, escuta, como é que ele falou essa quantidade de gente, se não existia isso quase que no mundo? 200 milhões de soldados contra Israel. E a Bíblia diz que quando virmos isso, é porque o Senhor Jesus já está voltando. E nós brincando de ser crentinho.
Não é isso que eu vou pregar não, só uma pincelada. E nós brincando, sabe, irmão? De vir na igreja. Ó, tem muitos aqui dentro, querido, eu falo isso sempre, que não serão salvos. Vida dupla. Vem na igreja, mas lá fora anda no pecado. Vem na igreja, mas dentro do carro, musicão mundano. Dentro de casa, musicão mundano. Até reggae, pagode, músicas indecentes, está dentro de casa rodando. Aí, como aconteceu, agora um testemunhozinho de uma pessoa lá no Aporé. Mas o meu filho gosta, ele é solteiro, casado, mora com você? Não, ele é solteiro, mas mora comigo. Uhum. De quem é a casa? É minha. Quem manda lá? Aí é eu. Então para. Manda ele parar, porque o dia que ele tiver a casa dele, que ele pagar aluguel na casa dele, ele muda para lá, ele faz o que ele quiser, se ele não quiser converter. Mas te aconselho, ore por ele. Ore, chore por ele. Você quer ver seu filho no inferno? Quem quer ver os seus filhos aqui no inferno? Ninguém? Quantos aqui tem jejuado pelo menos um dia inteiro na semana em favor dos seus filhos, para não se perder? Vai aqui, vem aqui na igreja, melhor dizendo, depois vai lá fora pecar. Beijar muito. Transar muito. E assim vai, queridos. Contei para vocês essa história, isso aqui é só um testemunho, eu vou pregar. Cheguei em casa um dia, a ordem era: não gosto de rock evangélico. Cheguei em casa um dia, oficina G3, comendo na alta. Irmão, não gosto, pronto. Rock evangélico. Cheguei, corri lá no quarto, porta fechada, janela aberta, bem na reta do vizinho, 1,20 m só de corredor. Coitado do vizinho. Entrei dentro do quarto, já puxei até da tomada. Falei, o que é isso? Meu filho falou assim: pai, mas eu estou dentro do meu quarto. Falei, teu quarto? Uai, não entendi não, mas de boa sim. Esse quarto aqui é meu. Ele ficou com os olhos estacalados em mim. Falei, o dia que você tiver a sua casa, pagar o seu aluguel, ou comprar a sua casa, lá você pode botar rock evangélico na altura que você quiser, até que a polícia não vai lá prender teus aparelhos, porque prende, que se os vizinhos denunciarem, te prende também, certo? Mas aqui dentro dessa casa, aqui é meu quarto, ali é meu quarto, aqui outro, aqui é meu quarto, aqui é meu banheiro, aqui é minha copa, aqui é minha cozinha, aqui é minha sala, aqui é minha garagem. Peguei ele assim pro braço, fui puxando, mostrando para ele. Você está pensando que eu não fiz isso? Aqui tudo é meu, tudo aqui é meu. E vocês usufruem daquilo que o Pai tem. E o Pai oferece para vocês. Mas debaixo da obediência é que vocês vão desfrutar. Do contrário, não vai desfrutar nada não. Nunca mais. Entenderam? Para a glória de Deus. Nunca mais. Amém, amados? Que mané, que filho de 12, 13 anos, 14, 15, 16, 18 ou 20, 21 manda em casa. Posso te dar mais um testemunho para depois pregar? Chegou um varão aqui e falou, pastor, depois que ele começou a ouvir a palavra, não, lá em casa o negócio está feio, porque lá meu filho não ajuda com nada. Eu falei, mas ele trabalha? Ô pastor, ganha mais que eu. Ele reclama se não tiver carne no almoço, na janta. Ele reclama se não tiver pão com presunto, mussarela, com manteiga. E não pode ser, tem que ser manteiga, não pode ser margarina vagabunda não, tem que ser manteiga. Não tiver manteiga e sabonete tem que ser do melhor, perfume, shampoo. Eu falei, tá bom, mas ele compra tudo isso para ele. O quê? Eu que compro tudo e ainda reclama, xinga até a mãe quando não tem. Quando eu nem pensei, eu falei assim, ei, pai babaca. Pai frouxo. Ele regalou o olho, irmão. Irmão, se abraça o irmão, se ele me dá um tapa, não precisa ser soco não. Se ele me dá um tapa, ele me vira do avesso, se for a força que você vê nele, sabe? Ele me olhou assim, como assim? Eu falei, é isso mesmo, agora já falei, não posso retirar. É isso mesmo. Quem manda lá? É você ou ele? Ué, é eu. Beleza, então começa a cortar. Pega teu sabonete, teu shampoo, bota no teu quarto.
compra só o seu bifinho para sua esposa e ele se vira, faz a janta para todo mundo, mas o seu bifinho é teu, a saladinha até que mais barato, você oferece para ele, mas do contrário, você não deixa ele usar mais nada que é teu, para ele aprender, comprar alguma coisa. Sabe o que ele fez? Vocês não me amam como filho. Sabe o que ele fez? Pegou a namorada dele, vou morar com ela. Ué, então vai, aí você vai ver o que é bom. Graças a Deus foi morar com a menina, está junto até hoje, já teve alguns percalços, separou, voltou. Mas ele sentiu no bolso que ia pagar aluguel, água, luz, o bife, a manteiga, agora é margarina, agora pode ser margarina. Agora pode ser margarina. Então, amados, veja, diga assim, Deus é meu pai, mas ele não aceita tudo de mim. Ai. Ele não permite que você faça tudo. Você que acha que ele permite. Mas vamos para a palavra de Deus. Eu quero ler 10 versículos hoje. Meu Jesus, 10. Romanos, capítulo de número 4. Estou feliz, estou cheio de Deus. A presença de Deus encheu esse lugar e está aqui ainda. Agora o Espírito Santo, ele é inteligente, sim ou não? Então ele tem momentos para operar. Agora ele vai operar com o seu ouvido. Amém? Ele vai operar aí, ó, dentro do teu ouvido. Agora, você vai ouvir a palavra, ele vai operar. Se de repente você sentir vontade da glória, dê glória. Dá um aleluia, dê aleluia. Não se importa não. Se for preciso, até paro de pregar. Porque quando há ordem de decência, é bacana. Mas quando tem Espírito no comando, é melhor ainda. Amém? Glória a Deus. Romanos capítulo 4, verso 7. Aleluia. E eu vou tirar o telão também. Neguinho vai começar a aprender a trazer Bíblia. É verdade, estou falando sério. Vai ter telão só para o louvor. Diz assim: bem-aventurados aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa pecado. Olha só que delícia. Pode ler de novo o 7? Vamos lá. E o 8? Preste atenção. Bem-aventurado aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não bota o pecado em cima dele, não imputa pecado. Meu Deus. Vem, pois, esta bem-aventurança sobre a circuncisão. Está na mesma tradução, né? Ou também sobre a incircuncisão, porque dizemos que a fé foi imputada como justiça a Abraão. Como lhe foi, pois, imputada? Estando na circuncisão ou na incircuncisão? Não na circuncisão, mas na incircuncisão. E recebeu o sinal da circuncisão, selo da justiça da fé, quando estava na incircuncisão, para que fosse pai de todos os que creem, estando eles também na incircuncisão, a fim de que também a justiça lhe seja imputada ou aplicada, ou a justiça de Deus que perdoa pecado, que não imputa pecado, mas a graça e a justiça dele sobre nós, oh aleluia, oh glória. E foi pai, e fosse pai da circuncisão. Digo, ele recebeu todas as promessas, acatou todas as promessas, recebeu todas as bênçãos antes da circuncisão. Aí depois Deus fala para ele: quero que você se circuncide. Vai lá, tira o prepúcio do Bilal. É isso aí. Arruma ele, deixa limpo, beleza? Para que daqui para frente todos os homens passem pela circuncisão. Assim como você recebeu a promessa na incircuncisão,
olhando para nós, os gentios, que não somos obrigados a passar por ela, porém todos aqueles que são obrigados em Abraão também passar pela circuncisão, sejam herdeiros de todas as promessas que Deus fez para Abraão, de todas as palavras que Deus liberou para Abraão, tanto o incircunciso quanto o circunciso, ele recebe a promessa de Deus pela fé em Jesus Cristo. Louvado seja o Senhor, aleluia, oh glória, amém. Vou ler o 12 de novo. E fosse pai da circuncisão, daqueles que não somente são da circuncisão, mas que também andam nas pisadas daquela fé que teve nosso pai Abraão, que tivera antes da circuncisão. Amém, amado? Oh, aleluia, que tivera antes da circuncisão, ou foi? Ele recebeu tudo isso na incircuncisão, porque a promessa de que havia de ser herdeiro do que, irmãos? Que negócio estranho. Porque a promessa de que havia de ser herdeiro do que? Faz cara de santo, faz assim, ó. Uau. De novo, vai, 1, 2, 3 e uau. Meu Jesus. Não foi feita pela lei Abraão ou a sua posteridade, mas pela justiça da fé. Porque se os que são da lei são herdeiros, logo, você, eu, nós, a nossa fé é vã. Logo, a fé é vã e a promessa é aniquilada. Porque a lei opera a ira, porque onde não há lei, também não há transgressão. Portanto, é pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda posteridade. Não somente a que é da lei, mas também a que é da fé, que teve Abraão, o qual é pai de todos. Diga para o irmão do teu lado, tu é filho de Abraão. Mas diga com autoridade, fala, tu é filho de Abraão. Quem tem coragem de levantar a mão, fala assim, eu sou herdeiro das promessas. Oh, aleluia, louvado seja Deus. Amém, você é herdeiro da promessa. Oh, aleluia, oh, glória. Oh, glória. O qual é pai de todos nós, como está escrito. Agora presta atenção. Se tudo isso já mexeu com você, mexe comigo, então pega esse verso 17 agora, bem no profundo da tua alma, do teu coração, da tua inteligência. Como está escrito: por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já, o qual em esperança creu contra a esperança, tanto que ele tornou-se pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito, assim será. O quê? Assim será o quê? Ah, não. Aleluia. Assim será a tua. Pai, em nome de Jesus. Que haja graça agora sobre mim para falar dessa palavra, mas que haja graça, oh papai, em todos os que estão aqui para entender essa palavra. Querido Deus, não queremos nessa noite de forma alguma forçar nada, mas queremos que tu faças tudo pelo poder da palavra, em nome de Jesus. Ó Espírito Santo, me coloco à sua disposição para ser usado, mas quero que essa igreja seja também, Senhor, movida pelo teu Espírito para se colocar na posição de aprender, ouvir e aprender e praticar aquilo que vai ouvir nessa noite. Embora seremos breve, mas sei que o teu Espírito é permanente, continuará falando em cada coração para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Aleluia, digam graças a Deus. Queridos, a maior confusão que temos nós, muitas das vezes, é não entender o propósito do nosso chamado. Eu não estou falando chamado
para ser obreiro, para ser pastor. Não estou falando desse chamado. Eu estou falando do chamado para a salvação. Amém, amados? Chamados para a salvação. Ela não é apenas salvar você do inferno, tirar você do inferno e levar você para o céu. Não é isso. Quando eu falo de salvação, eu falo de um modo muito mais abrangente, para que todos nós possamos entender o que é ser salvo. Primeira coisa que a palavra de Deus vai dizer, que nós somos salvos e livres do pecado desse mundo, sim ou não? Então nós somos salvos, vamos assim por dizer, somos salvos do mundo. Amém, amados? E fomos tirados debaixo da maldição da lei. Preste bem atenção, porque eu quero que você me ouça com atenção, para que você desfrute do que está escrito. Porque a palavra de Deus, ela não volta para Deus vazia, antes ela cumpre tudo o que ela tem que cumprir na vida daquele que crê. Apenas crendo aqui, então ela volta para Deus carregada de fé, ela volta para Deus carregada de ousadia daquele que creu. Só que creu, no meio de todo mundo aqui, só que crê, Deus já se alegra, porque creu e vai receber a bênção. Louvado seja Deus. Portanto, a palavra não volta para Deus vazia, amém? Então preste atenção em tudo isso que nós lemos. Meu Deus do céu, bem-aventurados somos nós, que as nossas maldades já foram perdoadas, sim ou não? Se essas maldades nos foram perdoadas, significa então que nós hoje temos livre acesso a Deus. Por quê? Porque os nossos pecados são cobertos. Essa tradução ainda ela vai mais além em outras traduções. Ela vai dizer que os nossos pecados foram apagados, que de fato foram pelo sangue do Cordeiro. Verso 8. Note bem o que está escrito, queridos. O Leandro diz que estamos com um problema na mesa, por isso o som ficou descontrolado. E isso aconteceu domingo aqui, porque eu já recebi N reclamações que o som estava demais da conta alta aqui domingo. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa o pecado. Amém, amados? Bem-aventurados somos nós a quem Deus olha e fala assim: sobre aquela está o sangue do meu filho, então não posso colocar pecado sobre ele. Ainda que você falhe, ainda que você erra, eu não estou falando pecado de consciência limpa. Como é o pecado de consciência limpa? Você pensa, você planeja e você faz. Então você pecou e fez porque quis, amém, amado? Aquele pecado involuntário que você está caminhando, de repente acontece uma bobagem na sua vida, um palavrão que você libera, alguma coisa, Deus não vai olhar para você e te condenar por conta de um pecado involuntário. Então nós somos bem-aventurados, oh aleluia, porque a nós o Senhor não coloca esse peso de pecado sobre nós, mas sobre a vida dos desobedientes. Escuta, aqueles que ainda não aceitaram Jesus, aqueles que ainda não se arrependeram, qualquer falha deles vai colocando e o pecado vai aumentando. Quem está me entendendo? Para nós é diferente, nós somos bem-aventurados. Verso 9. Vem, pois, esta bem-aventurança sobre a circuncisão, somente eu também sobre a circuncisão, porque dizemos que a fé foi imputada como justiça a Abraão. Sim. Agora, daqui para frente o negócio fica muito interessante, muito mais interessante ainda. Porque quando Deus começa a falar com Abraão, ele não estava nem na lei de Moisés, porque não havia sido entregue. Abraão, ele ouviu uma palavra, uma voz: Abraão, sai da casa da tua parentela, comece a andar, que eu vou te mostrar uma nova terra, vou te levar para outro lugar. E Abraão, ouvindo aquela voz, ele obedece e começa a caminhar, sem saber de fato para onde estava indo. Eu costumo dizer, ainda disse isso hoje aqui para o Anísio e para a Roseli, se nós soubéssemos o peso do ministério, antes de assumir o ministério, a gente falaria assim: Senhor, passa para o Marcão, ele é grande, ele aguenta o peso. Passa para outro, porque o peso do ministério é grande, é muita responsabilidade. Escuta, querido, tem muita gente que diz para nós que gosta da nossa maneira de pregar, que gosta do ministério, que não sei o que e tal, mas são os primeiros a meter o pé no traseiro da gente também, que nos abandona por nada. Escuta,
Eu estou falando sobre isso porque aqueles que têm fé em Deus, aqueles a quem Deus chama para servir, como foi chamado Abraão, eles são fiéis e são gratos a Deus, como Abraão foi o tempo todo. Foi ou não foi? Abraão foi fiel o tempo todo? Foi. Ele foi grato o tempo todo? Foi. Hoje, o que é que vemos? Eu estou falando de milagres e de causas impossíveis essa noite. Mas escuta, vou falar do mais recente agora. A Denair foi curada de um câncer, foi ou não foi? Está com quantos dias atrás? 40 dias? Mais ou menos? Não tem isso não? Menos de 40 dias, Deus curou ela de um câncer no útero. Amém, amados? Quantas outras pessoas Deus curou aqui dentro? De diabetes, curou de AIDS. De AIDS. Na minha conta foi 7, não sei se tem mais. Aidético que foi curado aqui. Aí eu pergunto, cadê eles? Pastor, mas por que o senhor não fala quem é? Ué, a pessoa não me autoriza, eu falo, vai lá, manda um processo de mim. Não é não? Manda um processo de mim aí. Mas são 7 aidéticos curados aqui dentro. Câncer, nós já perdemos as contas de quantas pessoas foram curadas aqui. Pessoa chegou aqui com metástase, não sei, para todo lado. E Deus curou. Voltou aqui só para falar, obrigado, pastor. Eu falei, obrigado não, fala com Deus. Eu não te curei, foi Ele. Ficamos sabendo, infelizmente, que uma pessoa morreu nessa semana, né, Anísio? De doença de Crohn, lúpus. A missionária na luz era para estar, anos atrás, enterrada. Só o ossinho, guardando a unção para o último dia. Se você não sabe, a unção fica nos ossos, viu? Não é na carne não. Por isso que crente não pode ser cremado. Uau, você não sabia disso, né? Então tá. Escuta, queridos. Preste atenção. Ana Lúcia era para estar enterrada há muito tempo. Nós conhecemos algumas pessoas pelo nome que ela disse na época, de pessoas que estavam com o problema dela, que morreram. Uma nós conhecemos pessoalmente aqui. Morou ali naquela casa da esquina, morreu. Morreu com o mesmo problema que a Ana Lúcia tinha. Mas ela está firme aí, viva, pregando a palavra, levando o evangelho. Quantas pessoas foram curadas você vê na igreja uma vez por ano? Diga comigo, ingratos serão cobrados no último dia. Sim ou não, irmãos? Como é que eu vou ser ingrato? Eu cachaceiro que nem eu era, Deus me tirou de lá, misericórdia. Eu preciso ser grato todo dia. Porque dizemos que a fé foi imputada como justiça a Abraão, ou seja, ele agiu na obediência, na fé, e seguiu a orientação de Deus passo a passo, e foi abençoado. E não só isso, agora Deus olha para ele e fala assim, Abraão, se tu continuar assim, Abraão, a tua descendência será abençoada até o tutano. Se tu continuar assim, Abraão, não vai ser só você não, e ainda vou dizer mais, vou te dar um filho. Eu não tenho mais esperança para ser pai. Eu não. Recebe um chamado com 70 anos, ainda vai ser pai, que jeito? Tem mais esperança, mas ele creu contra a esperança. Como assim, pastor? Ele não tinha mais esperança de ser pai. A esperança dele era que ele pudesse pegar um escravo, já que ele tinha servos, para botar como herdeiro dele. Ou seja, agora Deus fala assim, tu vai ser pai. Então ele começa a crer, eu vou ser pai, eu vou ser pai, eu vou ser pai, eu vou ser pai. Ele começa a crer contra aquela primeira esperança que ele tinha. De qual esperança? De nomear alguém no lugar dele, para herdar as riquezas que ele já tinha, que não era pouca. Mas Abraão começa a crer, ele começa a crer, oh aleluia. Verso 10, por favor. Como lhe foi, pois, imputada, estando na circuncisão ou na incircuncisão? Não na circuncisão, mas na incircuncisão. Querido, se você não sabe, a circuncisão para nós hoje é uma operação da fimose. Amém? Leva o garotinho lá, faz a cirurgia, está lá, beleza. Mas naquele tempo não tinha cirurgia, não tinha bisturi, não tinha nada disso. Tinha que ser com a pedra afiada, botava lá a criança
e tirava aquele trem, se era adulto, ficava lá 30 dias recuperando, porque o trem era perigoso. Imagina isso, ser cortado a frio, sem anestesia. No entanto que usaram estratégia com isso aí para deixar uns homens lá fracos e entrar na aldeia deles e derrubar todo mundo. Usaram de maldade. Mas não foi com Abraão, não. Um outra hora eu conto essa história para você. Amém? Mas vamos lá. Como foi, pois, imputado estando na circuncisão ou na incircuncisão? Ou seja, a circuncisão, depois que Abraão recebeu todas as promessas, passou a ser uma lei para todos os descendentes diretos de Abraão, que se tornaria a nação de Israel. Passou a ser uma ordem direta. Para nós, somos aceitos a Cristo, ou por Deus, por meio de Cristo, pela fé que Abraão teve no princípio da sua caminhada. Assim nós somos como Abraão, aceitamos pela fé a graça de Deus, recebemos o evangelho pela fé, recebemos as promessas pela fé. Agora, aqueles que não são gentios como nós, têm que passar pela circuncisão, porque senão não recebe a promessa. Pastor, mas e se um judeu aceita Jesus antes da circuncisão? Praticamente impossível. Sabe por quê? Porque até hoje o varãozinho, menininho com 8 dias de nascido, já tem que ser levado ao templo e feita a circuncisão nele. Uau! Amém, gente? Pode ser que algum escapa lá, vamos pensar nisso. Se ele aceitar Jesus antes da circuncisão, não precisa ser circuncidado. Então é isso que acontece. Amém? Mas eu quero que você comece a entender tudo isso, porque nós estamos debaixo de uma graça mas tão grande, e não sabemos aproveitá-la. Não sabemos usá-la, não sabemos tomar posse. Vamos para o 11, por favor. E recebeu o sinal da circuncisão, selo da justiça da fé, quando estava na incircuncisão, para que fosse pai de todos os que creem. E recebeu o sinal da circuncisão, selo da justiça da fé, quando estava na incircuncisão, querido. Para que fosse pai de todos os que... Você crê? Tem gente que crê aqui ou não no Senhor Jesus? Oh, aleluia! Estando eles também na incircuncisão, a fim de que também a justiça lhes seja colocada sobre, ou imputada. Verso 12, por favor. E fosse pai da circuncisão daqueles que não somente são da circuncisão, mas que também andam nas pisadas daquela fé de Abraão, nosso pai, que tivera na incircuncisão. Espera aí, Abraão ouviu a palavra. Paulo vai dizer, aí no mesmo capítulo, que Abraão, em Gálatas, melhor dizendo, em Gálatas, que Abraão foi o primeiro que ouviu o evangelho da graça, ou aleluia. Não havia lei, mas ele ouviu o evangelho da graça, creu, como nós estamos crendo, ouvindo o evangelho hoje da graça, e por isso temos que andar nas pisadas de Abraão, nosso pai. Oh, aleluia! O que é que eu quero dizer? Eu não preciso ver para crer. Eu não preciso ver ou me circuncidar para ter e ser filho de Deus. Não, a minha fé, aceitando Jesus Cristo, me leva a ser herdeiro de tudo que Deus prometeu para Abraão. Eu quero que você vá lendo comigo. Eu já estou acelerando para a gente encerrar logo no horário certo. Bora, 13. E fosse pai, porque a promessa de que havia de ser herdeiro do quê? Isso está fora de contexto bíblico ou está dentro de um contexto geral de promessas? O que você me diz? Está dentro de um contexto bíblico ser herdeiro do mundo ou não? Quem crê que está dentro de um contexto bíblico? Levanta a mão. Olha quanta indecisão. Deus disse assim: acima dos céus, eu fiz o meu trono. E de lá eu governo tudo. Mas a terra, ou seja, o mundo, eu dei a vocês para governar. Louvado seja Deus.
Então o que é que Deus está falando para nós? Porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei, ou seja, se eu estou nas pisadas de Abraão, se eu estou na fé de Abraão, se hoje eu tenho meu favor a Cristo Jesus, que conquistou todas as coisas para mim, conquistou todas as coisas para a igreja, então eu estou vivendo em derrota porque eu quero, eu não conquisto porque eu sou tonto, eu não conquisto porque eu sou fraco, eu não conquisto porque eu sou reclamão, eu não conquisto, sabe por quê? Porque eu tenho medo de encarar as coisas. Ei, querido, eu estou lhe falando que Deus fala para nós nessa noite que nós somos herdeiros de todas as coisas que por Ele foi criada nessa terra. Louvado seja Deus, aleluia, oh, aleluia. Somos ou não somos herdeiros? Somos herdeiros do mundo, oh, querido, Abraão ou a sua posteridade, mas pela justiça da fé. Quando Deus olha para você exercitando a sua fé, Ele te vê como a pessoa justa nessa terra. Ele te vê como uma pessoa digna de receber as promessas. Ele te vê uma pessoa digna de viver de acordo com aquilo que ele diz para Abraão, que os seus descendentes, da qual eu sou parte, oh aleluia, viveria nas mesmas pisadas, viveria na mesma prática da fé, tomando posse daquilo que é do mundo lá fora, mas tomando posse, consagrando tudo a Deus e vivendo uma vida maravilhosa. Louvado seja Deus, aleluia, oh glória. Meu irmão, pelo amor de Deus, o verso 14: pois se os que são da lei são herdeiros, o que é a nossa fé? Vã. O que é uma coisa vã? Sem valor, sem sentido. Pois se os que são da lei são herdeiros, logo a minha fé, a tua, a nossa fé é vã. E a promessa é o quê? Diga assim: é pela fé que eu devo conquistar, porque estou debaixo da graça. Meu Deus, oh aleluia. Porque estás debaixo da graça e não debaixo da lei, o pecado não mais terá domínio sobre vós, sobre vós. Não tem mais pecado que segura a tua vitória, porque se você é da fé, se você é da fé, você vai com Deus vencer todas as barreiras, todas as adversidades, você vai vencer para a glória de Deus, aleluia. Escuta, vou expor. Se ela ficar brava comigo e se falar que vai sair da igreja, eu não deixo. Hein, Janete? É a Janete. Falou comigo com voz embargada esses dias. Você estava na sua casa, olha que o Espírito Santo te pegou lá. Por que ele te pegou? Você estava adorando, com as mãos levantadas, do lado da sua cama. Você começou a falar com Deus, de repente começou a falar com Deus. Deixa eu falar com Deus, vai. Tinha um anjo ali em cima. Meu Deus. Olha. Meu Jesus, uns 5 minutos. Essa experiência foi ruim? Foi ruim essa experiência? Querido, sabe o que eu estou tocando no assunto dela? Porque nós estamos vivendo, desculpa o meu palavrão, uma molecagem. Não levando Deus a sério.
Então não recebemos a plenitude dele. Queremos argumentar com Deus em forma de reclamações e murmurações. Quem está me entendendo? Não vai rolar. Você está lascado. O segredo de tudo isso começar a acontecer na sua vida é você se render a Ele em adoração e louvá-lo até mesmo pelo momento difícil da sua vida. Amém? Louvá-lo pelo momento difícil da sua vida, porque eu vou te mostrar que isso tudo que eu estou falando é verdade. Pois se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã e a promessa é aniquilada. Eu não quero saber o momento que eu estou, eu não quero saber a minha dor da hora, o problema, a minha adversidade que eu estou enfrentando agora. Eu quero saber se a minha fé vai me levar a conquistar a terra prometida. Eu quero saber se a minha fé vai me levar a conquistar o milagre em favor de pessoas que eu amo. Amém, amados? 15, por favor. Porque a lei opera a ira. Na presença de duas testemunhas, alguém pecou, já pode meter pedra nele, mata logo. Ira. Porque onde não há lei, também não há transgressão. Abraão viveu antes da lei. Então, dentro daquela sociedade que ele vivia, tinha leis estabelecidas pelas pessoas para que a sociedade não se degradasse. Amém, amados? Não havia juízes na terra, você sabe bem disso. Então, cada aldeia, cada sociedade implantava suas próprias leis que vinham no coração para defender algumas coisas, mas não era Deus que dava. Na realidade, sempre é Deus colocando no coração do homem um temor, não é verdade? Para estabelecer certas coisas dentro de uma sociedade, para que a sociedade viva bem. Mas enquanto não há lei, não há transgressão. E eu digo para você agora, que nós estamos transgredindo algo muito sério. E aí ficamos enquadrados debaixo de maldição. O que é que estamos transgredindo, pastor? A nossa fé. Porque queremos viver por vista e não pela fé. Queremos viver por coisa que apalpamos e não por aquilo que cremos. Quem está me entendendo? Oh, aleluia, verso 16. Portanto, é pela fé, para que seja segundo a graça. Diga comigo, eu preciso exercitar a minha fé. Vou falar um negocinho para vocês, se você rir não tem problema. Tem uma mesa lá em casa, uma mesa de pedra lá na varanda, ela tem uma aba, né, que tem a dobra, eu garro lá com os 4 dedos. Cima. E dali. Aí vou para 15, vou para 20. Para dar sustentação. Senão não vai ficar andando aqui não, hein? Ficar andando para lá e para cá, né, Natalina? Escuta. A gente exercita músculo para ficar bem, sim ou não? Mas temos preguiça de exercitar a fé para alcançar o melhor de Deus. Quando exercitamos a nossa fé, o diabo foge. As portas se abrem, oh aleluia. Quando exercitamos a nossa fé e paramos de falar assim, a minha vida está difícil, eu não sei se vai dar certo, eu não sei se eu vou conseguir, ai meu Deus, essa dor, essa enfermidade, ai meu Deus do céu, que não sei o que, para de choro, e começa a dar glória, e começa a chamar a existência as coisas que não estão na tua vida agora, porque elas vão chegar pela fé que você exercita. Louvado seja Deus, oh aleluia, louvado seja o nome dEle. Não somente a que é da lei, mas também a que é da fé de Abraão, o qual é pai de todos nós. Agora eu pego você para te dar um incentivo para você sair daqui hoje voando. Amém? O verso 17. Como está escrito, Deus falou para Abraão lá no Gênesis: estou te constituindo por pai de muitas nações. Amém, amado? Olha aqui. Aí depois lá na frente ele fala assim: já te constituí por pai de muitas nações.
E Abraão olha para um lado, olha para o outro, não tinha filho nenhum ainda. Tinha filho? Tinha não. Mas ele creu. Amém? Ele creu. No entanto que o dia quando apareceu para ele, ó, tu vai ficar com Sara hoje e ela vai ter filho. Abraão com 100 anos? A Sara já com quase 100? Vai ter filho, que jeito? Não, ele dá risada, a Sara escuta, dá risada. Que jeito, dá uma olhada aí, não tem mais jeito não. Hã? Tem jeito não. Imagina Sara, não tinha espelho naquela época, mas ela olha para ela. Está parecendo aquelas ameixas secas, enrugadinho. Não tinha mais nada que atraía. Mas Deus cumpriu a promessa. Isso aqui são metáforas que eu estou falando da situação dela, que eu não acredito que ela estava assim não. Eu acredito que Sara morreu muito bonita. Não acredito. Oh, aleluia. Como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, ele creu em Deus. Amém, amados? O qual vivifica os mortos. Uau! E chama as coisas que já estão por aí. É assim? Deus chama a existência as coisas que já existem? Não, né? E chama as coisas que não são. Ah, para, você está meio por fora. Ele chama as coisas que não são. Ah, Senhor mágico, não tem caneca aqui, eu quero que apareça a caneca. Não, não é assim não, irmão. Não vai aparecer caneca não. Amém? Mas o que vai acontecer na minha vida e na tua vida pela fé é chamar a existência todas as coisas que ainda não temos, mas que já nos foram prometidas. As coisas que ainda não temos, mas que já é nossa no mundo espiritual. No mundo espiritual já é sua a vitória, já é sua a saúde. No mundo espiritual a prosperidade já é sua. Eita glória! No mundo espiritual já é tudo nosso. Porém nós ficamos falando, sabe o que? Ah, eu tentei, não deu certo. Aquele mundo de baboseira que a gente já escutou muito crente falar. Misericórdia, só Jesus na causa. E eu estou te mostrando para você hoje que Deus, Ele chama a existência as coisas que não são como se já fossem. Então aquilo que ainda não se materializou na sua vida, oh glória, pela sua fé poderá ser seu a partir de hoje. Pela sua fé você vai caminhando e vai conquistando. Louvado seja Deus. Não fique de braço cruzado, não fique de braço cruzado esperando que vai acontecer qualquer coisa na tua vida, não. É necessário oração, é necessário jejum, é necessário rendição, é necessário caminhar, dar um passo de cada vez e falar: Deus, eu estou chamando para o meu futuro aquilo que ainda não tenho, mas é promessa sobre a minha vida, é promessa, é promessa, é promessa. Então eu vou receber, porque é prometido. É promessa. E Deus não é homem para mentir, e nem filho de homem para se arrepender daquilo que Ele disse. Se estou na mesma pegada, na mesma pisada de Abraão, o que Ele deu para Abraão tem que chegar na minha vida. Ou não? Porque Ele já chamou a existência. Está no mundo espiritual. E eu que preciso chamar a existência agora para a minha vida. Você consegue me entender ou não? Fica de pé, por favor. Ah, meu Deus. Meu Deus, meu Deus.
perante aquele no qual creu, a saber, Deus. Abraão creu nele, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. Tem muitas fotos aqui. Nessas fotos aqui que vocês colocou aqui, tem alguém que está doente aqui, que você trouxe foto? Alguém aqui de foto que é doente? Alguém que está aí na foto dependente químico? Tem alguém que você trouxe, colocou ali, que é dependente químico? Ninguém colocou foto ali? Por que essas fotos estão tudo aí então? Qual é o problema ali? Dependência química? Quem mais aí, irmão? Por que você trouxe uma foto? Quem mais trouxe foto aí? Você trouxe? É? De quem? Aham. Então eu vou começar a fazer o seguinte: vocês vão me chamar de chato, muito chato, não tem problema. Todas as fotos que não tem dono aqui, nós vamos começar a tirar a partir de hoje. Nós vamos começar a perguntar de quem são as fotos, e aquelas que não tem nenhum representante aqui na igreja eu vou tirar. Sim ou não? Vou tirar, irmão. Vou tirar. Por que eu vou tirar? Porque não tem ninguém representando essa pessoa que está aqui na foto. Tem alguém aqui que tem foto aqui na mesa? 1, 2, 3, 4. E eu tenho mais de 30 fotos. Tem 5 pessoas aqui que botou foto ali. Então as que não estão aqui para representar essas fotos, talvez já nem venham mais na igreja, vou tirar. Porque a gente tem que dar para quem quer. Sim ou não? Deus não dá para quem precisa. Deus dá para quem busca. Diga comigo, Deus dá para quem busca. Para quem usa a fé. Ô querido, quem tem um quintalzinho que de vez em quando precisa capinar aí? Quem tem um quintal que precisa capinar de vez em quando? Várias pessoas, né? Vou fazer um desafio com você. Amanhã ou depois, se precisar capinar o terreno, você vai lá e coloca a enxada lá e fala assim: se vira, enxada. Se vira, enxada. Capina aí, vira as costas. Volta lá 10 dias depois. Vai lá se a enxada capinou. Diga comigo, enxada é apenas ferramenta que precisa de alguém para usá-la. Diga assim: eu sou a ferramenta de Deus, que Deus quer usar em meu próprio favor e em favor de pessoas. Amém? Acredito que vocês entenderam, né, obreiro? Também. Coloca a foto ali, mas não comparece no serviço. Adianta, malta? Não. Quem quer busca, quem quer paga preço, quem quer ora, quem quer jejua. Sim ou não? Eu pergunto para esse lado aqui, só esse lado. Quem quer ser vitorioso mais que vencedor aqui? Levanta a mão. Ótimo. Desse lado, quem quer ser vitorioso e mais que vencedor aqui? Eu não sei porque vocês levantaram a mão tão otimista, tão rápido ali, ficou assim. Vou dar uma chance mais. Quem quer ser vitorioso e mais que vencedor aqui desse lado? Melhorou. Até para responder se quer uma vitória, se quer uma bênção, está pensando se quer. Está entendendo, pastor Sérgio? Eu quero que você desafie a tua fé hoje. Porque a minha fé é fazer com que você entenda. Amém, amados? Porém, a tua fé é que vai acessar as promessas. Quem está me entendendo? A tua fé é que vai acessar as promessas, não é a minha. A minha fé acessa em favor de pessoas que não conhecem nem a palavra. Mas você que já conhece, é pela tua fé que você vai alcançar a tua vitória. Porque a minha fé não vai resolver nada na tua vida, a não ser se você não tem nada de conhecimento. Aí tudo bem, a minha fé vai te ajudar. Mas quando você já começa a conhecer, você precisa usar a tua fé. Diga assim: Senhor, dai-me fé para acessar as promessas.
em nome de Jesus. Fecha seus olhos. Eu quero que você comece, seus filhos libertos, a tua vida próspera, teu negócio prosperando 100 vezes mais do que já está. Ei, começa a pensar nisso e começa a declarar: Pai, em nome de Jesus, eu uso a minha fé agora em favor daqueles, meu Deus, que não tem fé nenhuma. Eu uso minha fé agora em favor daqueles que, Pai, que não tem conhecimento ainda. Eu uso a minha fé, Senhor, em favor de toda a igreja que está nesse lugar, para que seja despertada a fé no coração deles. Eu declaro hoje, em nome do Senhor Jesus, que para a tua glória, ó Deus querido, coisas impossíveis comecem a desaparecer e as possíveis comecem a existir na vida deles, no coração, na mente, Senhor, em nome de Jesus. Se tem enfermos aqui, Senhor, que a medicina diz que não tem cura, eu quero ministrar cura agora, Senhor. Eu quero ministrar milagre agora. Senhor, se tem pessoas com a mente perturbada por demônios, espírito dos infernos, eu já começo a te repreender, e você vai ter que bater em retirada dessa vida. Você vai sair da mente dessa pessoa, você vai sair daí hoje, você vai sair daí agora, em nome de Jesus. Começa a queimar ele, Jesus. Começa a queimar esse demônio aí. Começa a queimar, porque eu estou declarando essa pessoa liberta, ela livre para viver as promessas, para viver, ó Deus querido, as promessas da tua palavra. Meu Deus, é pela fé que eu declaro agora que tudo que está escrito em nosso favor vai começar a acontecer. Eu chamo a existência o milagre, eu chamo a existência a libertação, eu chamo a existência na vida dessa igreja a prosperidade, eu chamo a existência em nome de Jesus agora uma família curada, uma família sadia. Eu chamo a existência agora uma família restaurada. Eu chamo a existência agora esse filho drogado, essa filha drogada, filhos da prostituição, na fornicação. Eu repreendo espírito de prostituição, eu repreendo espírito de fornicação, espírito de dor, espírito de enfermidade. Sai daí agora, espírito de miséria, saia em nome do Senhor Jesus. Demônios, Exu tranca a rua, sai da frente, Exu tranca a rua, sai daí, porque Jesus te atropela agora. O anjo é enviado para te atropelar agora. Sai daí, em nome de Jesus. Sai, porque essa pessoa vai passar como Abraão passou pela fé. Ela vai vencer como Abraão venceu pela fé, em nome de Jesus. Sai daí, Zé Pilintra, espírito dos vícios do álcool, espírito do vício das drogas. Sai daí, Zé Pilintra, sai agora, em nome de Jesus. Espírito de confusão mental, espírito de ansiedade, de depressão, síndrome do pânico, sai, espírito de insônia, sai agora, sai, em nome de Jesus. Pode sair, sai agora. Todos os espíritos que causam dano a esse corpo, dores na junta, dores nas colunas, dores, meu Pai querido, papai querido, em todas as suas articulações, inchaço nos pés, inchaço nos dedos, inchaço, meu Deus, que está aí por todo o corpo, dores agudas, às vezes daquelas pontadas, meu Deus, papai querido, toda essa infecção que está aí, papai querido, eu repreendo agora. Sai, em nome de Jesus. Artrite, artrose, fibromialgia, sai agora, eu ordeno em nome de Jesus, sejam curados em nome de Jesus. Levanta a sua mão para o céu e diga: eu creio que tudo que é meu, que está retido nas regiões celestiais, começa agora a ser liberado em meu favor, pois eu chamo agora ao meu lado tudo aquilo que é de Deus para a minha vida. Eu chamo a existência as coisas que Deus me deu, porém não estou vendo, mas eu sei que já é meu. Saúde, prosperidade, paz, uma vida abundante, uma vida completa,
nesta terra, como domínio, eu começo agora a tomar posse, em nome de Jesus, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Se você crê, aplauda dando glória. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Aleluia! Em tempos de guerra, nunca pare de lutar, não baixe a guarda sem parar. O quê? A gente esquece, né? O escape vai vir, é num instante, num milagre assim, ó, na mão de Deus operando. Vai vir o teu milagre, em nome de Jesus, amém? Então levante essa cabeça, não se veja como um coitado derrotado. Levante essa cabeça, não se veja com dificuldade, mas se veja fora dela. Não se veja como uma pessoa doente, se veja como uma pessoa curada, em nome do Senhor Jesus. Não se veja como uma pessoa infeliz, mas se veja sendo a pessoa mais feliz dessa terra, em nome do Senhor Jesus. Não tenha medo dos negócios que ainda não deu certo. Chama a existência, porque Deus vai abrir porta, enviar clientes para a glória de Deus. Aleluia. Aleluia! Oh, aleluia! Comece a visualizar aquilo que você deseja, e terás, e serás seu, em nome do Senhor Jesus, amém? Um segredo de tudo isso que nós pregamos hoje, também está incluído dízimo e oferta, porque Abraão dizimou e ofertou